Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, acreditando na presença do nosso querido Mestre, do nosso amigo, do farol das nossas vidas. Que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali ele estaria. Essas foram as palavras de Jesus. E nós, cristãos, acreditamos que neste momento, imbuídos de bons sentimentos, do desejo de formarmos essa corrente de oração, esse momento de aprendizado, nós estamos aqui com o Mestre querido a nos apoiar, nos auxiliar, nos intuir e a cuidar de nós. Rogamos aos amigos espirituais presentes que possam cuidar de todos nós, dos nossos lares, que possam estar verdadeiramente trabalhando e que nós possamos cooperar no sentido de abrirmos as nossas mentes, os nossos corações para receber todos esses fluidos maravilhosos de amor, de paz, de saúde, de força. Então, que enquanto nós estivermos aqui juntos, estudando, orando, possam os nossos lares ser envolvidos com energias de muito amor, de muita luz. Que possam os miasmas, as energias negativas por nós criadas ou a nós enviadas, que possam ser transmutados em energias, em pensamentos, em vibrações positivas. Assim, nós vamos dando início ao nosso estudo e oração da noite de hoje. Boa noite, seu Antônio, seja muito bem-vindo. Tita, boa noite. Norminha, boa noite. E todas as pessoas que estão online aqui conosco e aquelas que vão assistir mais tarde, num outro momento. Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso estudo é deste livro, Respostas da Vida, né? Respostas da Vida é autoria espiritual de... Passa para cá. Autoria espiritual de Chico Xavier. Desculpa, gente. Autoria espiritual do Espírito André Luiz, a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, esse livro são mensagens de André Luiz. E hoje nós leremos o capítulo 34, cujo título é Em seu auxílio. Conserve a própria fé, por tal modo que você não possa se afligir excessivamente em nenhuma dificuldade. Guarde o otimismo com tamanha elevação que os contratempos da vida não lhe venham a ferir. Habitue-se à tolerância com tanta fidelidade que consiga se ver sempre na posição de pessoa menos simpática, evitando o ressentimento ou a censura. Cultive o amor ao próximo com tanto empenho que você não consiga fixar-se em qualquer aversão. Creia na influência, na vitória do bem, com tanta convicção que não possa prender-se a qualquer ideia do mal. Sustente a própria compreensão, de tal maneira que não disponha de meios para ver inimigos, e sim amigos, instrutores, em toda a parte. Resguarde-se no trabalho com tanta dedicação ao bem que não conte com qualquer ensejo de atrapalhar os outros. Faça o melhor que puder, em qualquer situação, com tamanho devotamento à felicidade alheia, que não sofra arrependimento ou remorso em tempos de crise.
Atenda à harmonia onde estiver, com tanta pontualidade que não encontre motivos para perder a própria segurança. Consagre-se a descobrir o lado bom das criaturas e das situações, com tanta pertinácia que não ache oportunidade para criticar a ninguém. Se fizermos isso, estejamos certos de que assim venceremos. Observação. Sempre que possa e quando possa, abstenha-se de cometer o mal. A palavra cria imagem, e a imagem atrai a influência que se lhe diz respeito. Texto lindo, né? Chama atenção para a gente, porque as mensagens de André Luiz, muitas vezes, vêm em forma de conselhos, né? De sugestões para que a gente siga, para que a gente aplique na nossa vida, para que a gente possa estar em contato, né, uns com os outros. Me desculpe, eu estava com um pouquinho de dor de cabeça, eu tomei um medicamentozinho, às vezes eu fico abrindo um pouco, a pressão baixa um pouco quando eu tomo esses medicamentos. Aqui está muito seca, então tem horas que vem uma dorzinha, né, específica. Então, gente, como eu estava dizendo, André Luiz dava várias sugestões, inúmeras delas, com tamanha sabedoria que a gente fica assim tocado, porque parece que ele traduz alguns momentos da vida da gente. Olha aqui, a primeira: conserve a própria fé, por tal modo que você não possa se afligir excessivamente em nenhuma dificuldade. Sempre que nós estamos aflitos, preocupados, desequilibrados, nós não acreditamos, nós não estamos apresentando a fé necessária que envolve aquela situação, né? Como eu já contei para vocês um dia, a história da tempestade, que aquele menino de 10 anos ficou tranquilo, e todo mundo gritando, máscaras caíram, e ele super tranquilo. E aí perguntaram para ele no final, né, quando o avião pousou, como que ele fazia para ficar tão calmo e tão tranquilo. E ele falou: eu tenho fé no meu pai é excelente piloto, e ele que está pilotando o avião. Então, por mais que houvesse turbulências e dificuldades, ele acreditava no pai, no comando do pai. Então, quando a gente tem essa fé, a gente entra num processo de espera, sem a expectativa, sem a ansiedade, sem o desequilíbrio e sem comodismo, né? Você fica atento, você faz a sua parte, mas você precisa, sim, acreditar naquele que está fazendo. Então, se eu matriculo, né, meu filho numa escola, eu tenho fé naquela escola que ela vai oferecer o melhor programa educacional. Se eu contrato um médico para fazer uma cirurgia, eu tenho fé, eu acredito naquele médico. E ele faz o papel dele. E assim por diante. Guarde otimismo. E não é só guardar otimismo. Tudo que o André Luiz fala aqui tem que ter assim, aquela chamada de atenção, né? Guarde otimismo com tamanha elevação que os contratempos da vida não lhe venham a ferir. Então, o otimismo não é ser bobo, né? E achar que, por exemplo, está uma tempestade, eu não vou fechar a janela porque eu acredito que não vai entrar água. Não, isso não é otimismo. Otimismo é a gente acreditar que tudo sempre vai terminar melhor por alguma razão, mesmo desconhecida, mas que tudo vai ficar bem, né? Só um instante. E aí ele continua: habitue-se à tolerância com tanta fidelidade, ser fiel à tolerância,
ou seja, ser fiel sempre, né? A tolerância sempre. Que consiga ver sempre na posição da pessoa menos simpática, evitando ressentimento ou censura. Chico dizia que quando nós olhamos para quem está ao nosso lado, para quem nos cerca, e olhamos as chatices de todo mundo, os erros de todo mundo, as inconveniências de todo mundo, a gente se vê cercado por pessoas perturbadas, muitas vezes ruins. Quando nós olhamos o lado bom das pessoas, né, com tolerância e acreditando no lado bom de cada um, nós nos sentimos cercados de pessoas boas, de pessoas maravilhosas. Então, o nosso olhar precisa ter um foco. E o foco é no que o outro tem de bom. Porque se for no que o outro tem de ruim, aí nós vamos azedar essa relação, vamos complicar esses relacionamentos, principalmente quando se trata de família, né? Então, não é fácil. Então, é tolerância para que a gente pode, diante de qualquer situação, evitar, né? Ressentimento e censura. O que é o ressentir? É eu não falar com a pessoa, eu ficar sentindo várias vezes e ficar me magoando com aquilo que eu estou sentindo. Muitas vezes me colocando numa posição de vítima. E não é isso que a gente está falando aqui. Aqui está falando tolerância, mas que a gente possa ter uma empatia de se colocar no lugar do outro para evitar ressentimento e censura. Olhar o que o outro está fazendo de bom, né? Depois vem, cultive o amor ao próximo com tanto empenho que você não consiga fixar-se em qualquer aversão. Então, aquelas pessoas que nos são antipáticas, nós focarmos no amor ao próximo. Tentar olhar aquilo que o outro tem de bom, o que o outro fez bem, o que o outro, quem o outro ajuda, como que é a vida, porque aí a gente vai conseguir cultivar o amor para essa pessoa que muitas vezes é necessitada. Creia na influência e na vitória do bem, com tanta convicção que não possa prender-se a qualquer ideia do mal. Então, é aquilo que a gente falou, né? Crer na vitória do bem. Se eu acredito verdadeiramente em um fim, em um objetivo, eu vou estar dessa forma, me conduzindo, plasmando o meu lugar lá naquele futuro, seguro, né? E aí, com isso, a gente não se prende a nenhuma ideia do mal. A gente se torna mais otimista, mais cuidadoso, mais amoroso, mais atencioso, né? Sustente a própria compreensão, de tal maneira que não disponha de meios para ver inimigos, e sim amigos e instrutores em toda parte. É o que Francisco de Assis fazia, né? Francisco de Assis, ele chamava todos para ele, tinha um amor, né? Um amor terreno, um amor que eles chamavam de oceânico, que ultrapassava os oceanos, amor por quem era estranho, por quem era doente, amor pelos animais, pelos bichinhos. Então, o Francisco de Assis, ele compreendia o instinto do irmão lobo, ele compreendia o instinto da irmã flor, né? Ele aceitava e buscava trabalhar os sentimentos de todos aqueles outros frades e pessoas que conviviam com ele, né?
Então, Francisco de Assis, ele não criou inimigos, ele viu em todos amigos e instrutores, respeitando muito cada um deles, né? Resguarde-se no trabalho com tanta dedicação ao bem que não conte com qualquer ensejo de atrapalhar os outros. Isso aqui se chama ética, né? Quando eu quero fazer algo numa indústria, eu tenho que colocar a data de validade, tenho que ver se o produto está sendo bem feito, as condições da máquina e tudo mais. Se eu faço algo fora dos parâmetros de saúde legais, eu vou criar complicações, né? E o outro pode passar mal, o outro pode atrasar planos esperando o meu produto e por aí vai, né? Então, é muito interessante a gente trabalhar assim, conhecer aquele que é objeto do meu estudo e conhecer a mim mesmo, conhecer os outros colegas para que ninguém atrapalhe ninguém. Porque se eu dou o exemplo da ética, da compreensão, da honestidade, eu vou passando isso para frente. Fica maravilhoso. Se o erro de alguém causa inquietação em você, envie pensamentos de paz e compreensão a esse alguém, sem violentar-lhe os seus pontos de vista de criatura incompleta, quando você mesmo no educandário do mundo. Então, de novo, algo assim, se alguém errou, eu não vou ficar inquieto com aquele erro, né? Eu vou precisar de me colocar no lugar do outro que errou, ver o que há de empatia nisso, né? Então, eu preciso acalmar, equilibrar e não entrar na vibe da inquietação, né? Então, todos nós somos criaturas incompletas, estamos aqui aprendendo. E por isso é muito importante essa questão de nós podermos ter amizade com todos os nossos familiares, com as pessoas que eu prezo, ter equilíbrio, me colocar no lugar do outro, não fazer tantas e tantas cobranças, né? Outro item. Faça o melhor que puder em qualquer situação, com tamanho devotamento à felicidade alheia, que não sofra arrependimento ou remorso em tempos de crise. Então, eu pensar no outro, me devotar àquela felicidade. A forma mais simples é eu fazendo ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse. A segunda forma é o quê? É nós estarmos reunidos em nome de Jesus e nós estarmos aqui fazendo o melhor que pudermos para levar a alegria, essa experiência nossa para aqueles que estão nos aguardando, né? Então, é se devotar à felicidade alheia, fazer todo o necessário para que o outro fique feliz. Atenda à harmonia onde estiver, com tanta pontualidade que não encontre motivos para perder a própria segurança. Então, harmonia, né? É o que a gente fala, às vezes a gente tem que fechar as portas, tal, para que o outro que está trabalhando não atrapalhe a gente não atrapalhe o outro, né? Então, eu vou entrando numa preocupação de fazer o melhor para o outro, né? Que vai se sentir feliz, com certeza. Atenda a harmonia onde estiver, com tal pontualidade que não encontre motivos para perder a própria segurança. Foi também emendando aqui o que eu acabei de falar, né? Harmonia, segurança, atenção, compreensão, motivação são instrumentos importantíssimos para que a gente possa conquistar a pontualidade, a participação de todos aqueles envolvidos na nossa família, né?
Consagre-se a descobrir o lado bom das criaturas e das situações, mas com tanta vontade que não ache e nem encontre oportunidade para criticar alguém. Sua vida é sua vida, né? Se fazermos isso, estejamos certos de que assim venceremos. E é nisso que a gente acredita. E olha as palavras-chave que André Luiz nos dá para a gente trabalhar. Fé, otimismo, tolerância, amor ao próximo, vitória do bem, compreensão, trabalho, devotamento à felicidade alheia, harmonia, descobrir o lado bom das criaturas e das situações. Se nós fizermos isso, nós teremos o quê? Venceremos a nós mesmos, o nosso eu do passado. Estaremos elevando um degrau, né? Com essa compreensão, com essa presença e com essa participação. E para finalizar, eu queria contar para vocês 2 historinhas para que a gente possa ilustrar o que André Luiz fala aqui. São histórias de Chico Xavier. A primeira delas passa-se no ano de 1946. Chico adoeceu de novo e o caso era grave. O corpo do Chico estava debilitado por conta dos constantes trabalhos na matéria e na espiritualidade. Ele sentia-se fraco, sem ânimo para nada. O diagnóstico do Chico era que ele estava com tuberculose. Conta Ramiro Grama que certa manhã de céu, ao ver um médium tão triste, mas muito triste, sentado à porta de casa, Emmanuel pôs-lhe a mão no ombro e disse: procure reagir, Chico. Sua enfermidade é tanto do corpo como do espírito. Não desanime. Se Deus quiser, você vai ficar bom. Ao dormir, lembre-se de mim. Vou levar o seu espírito a um lugar muito lindo e lá ele será medicado. E Chico dormiu, né? Pensou nele, se entregou e aí teve o compromisso, né? E Chico estava com muito sono, né? E como Emmanuel falou que ia levar ele para um lugar muito alto para ele ser medicado, ele ficou na paz e na tranquilidade, né? Aí ele se viu desdobrado, passeando por um campo lindo com flores, como nunca ele havia visto na terra. E aí, lá no fim daquele bancão, sentado no banco, envolto numa luz branca muito linda, estava um garoto infantil ainda, né? E aí, esse garoto estava com uma luz alaranjada envolvendo ele, né? E aí, Emmanuel fez a apresentação no plano espiritual e o garoto estendeu a mão para o Chico. E, para surpresa do Chico, o menino pegou o Chico no colo e ficou com ele no colo um tempão. Apertou de encontrar o peito e depois falou sorrindo: pronto, você já está medicado. No regresso para casa, abriu ainda no espaço, Emmanuel explicou para o Chico: Chico, você recebeu um remédio de forte, sem cansaço. Não, desculpa, gente. Chico, você recebeu um remédio de que estava muito necessitado. Esse remédio transmitiu fluidos para você. Pela manhã vai acordar bem melhor e mais forte, sem cansaço e sem febre. A partir daí, o médium começou a melhorar, sarando rapidamente. Então, o que mostra aqui, né? Essa questão, por exemplo, né? De quem é que cuida desses pais, né? Esses pais idosos, tal, quem vai cuidar, né? E aí, eles estavam ali conversando para que pudesse ser feito algo pelo rapaz, né, dos desejos dele, e algo
pelo próprio Chico. Então chegaram a um consenso, né? E aí o menino pegou as mãozinhas luminosas, estendeu para o Chico, envolveu o Chico com uma luz muito forte, alaranjada, como se fosse um sol, né? Acariciou o rosto do Chico e disse para ele: Chico, você está medicado. Aí liberou ele para voltar para casa. Quando ainda estavam fazendo o caminho de volta, Emmanuel estava ali e falou para ele: Chico, você recebeu um remédio forte, sem cansaço, sem febre, você vai acordar bem melhor amanhã, né? Você estava precisando muito da transmissão de fluidos. Aí, a partir dali, Chico começa a sarar, e nunca apresentou tuberculose, pneumonia, alguma coisa que pudesse estar associada a isso, né? E recuperou todos os inscritos, né, que ele queria ter com ele. Pois bem, então essas histórias são interessantes, né? E tem uma outra história que eu queria contar para vocês, mas que não é do Chico. É uma história de um rapaz chamado Jerry. E Jerry, ele era conhecido como um poço de otimismo, né? Aonde ele ia, ele estava sorrindo e falando que estava bem. Ele tomava um cafezinho puro. Como é que está o café? Tá ótimo, obrigada, né? Tudo ele elogiava, ele era um poço de otimismo. E aí um amigo perguntou para ele, né? Como que vai você? Eu vou muito bem. O outro, todos perguntaram, a resposta era sempre a mesma: eu vou muito bem. Jerry, ele gerenciava uma cadeia de restaurantes e todos os garçons, os maîtres, todos aqueles que eram subalternos de Jerry, admiravam muito ele, né? Levavam ali um cobertor, uma coisa para ficar sentado ao lado dele, para conversar e tudo mais, né? Mas aí, o que aconteceu? Jerry estava ali naquela situação, né? E ele um dia foi trabalhar no restaurante e se esqueceu de fechar as portas do fundo. Quando ele se esqueceu de fechar as portas do fundo, o que aconteceu? 3 ladrões, nervosos e violentos, entraram ali. E quando entraram ali, eles pensaram em atacar, né, o Jerry, ou matar, mas eles precisavam da senha do cofre, onde o dinheiro estava, que eles foram roubar. E aí, Jerry falava sempre para os amigos, todos os dias, quando o sol amanhece, eu só penso em eu preciso fazer uma escolha ao acordar. Hoje eu posso viver o meu dia bem ou eu posso viver um dia miserável. E eu escolho viver meu dia bem. E como que você consegue isso, né? E Jerry explicou: se algo desagradável acontece, eu escolho ou eu vou ser a vítima desse acontecimento ou eu vou aprender com esse acontecimento. E Jerry sempre escolhia ser a vítima. Desculpa. Quando, se algo desagradável acontece, Jerry se tornaria vítima. Isso que eu quis dizer. E se algo desagradável acontece e Jerry decide não se tornar a vítima, ele elabora um aprendizado. Então, o que ele foi aprendendo? Que sempre que ele não se fazia de vítima daquela situação, ele tinha um aprendizado diferente e ia ficando cada vez mais sábio, né? Então, um dia que aconteceu?
O Jerry esqueceu as portas do fundo abertas e entraram 3 ladrões violentos e nervosos e pediu que ele abrisse o cofre. Ele tinha a senha do cofre, mas na hora ele ficou tão nervoso que ele não conseguiu colocar a senha certa no cofre e errou a senha. E os ladrões ficaram muito nervosos com o nervosismo deles. Como eles eram violentos, eles perceberam que o Jerry não conseguiria abrir o cofre do seu local de trabalho, né? Então, eles decidiram atirar em Jerry. E foram vários tiros nele, né? E ele foi, as pessoas escutaram barulho, pediram socorro, ele estava caído no chão, foi socorrido, né, pela ambulância e foi levado para o hospital. E aquelas pessoas que vão com ele no hospital falavam sempre: fica forte, você vai conseguir, você vai vencer, fica forte. E deram os primeiros socorros ali na ambulância mesmo. E Jerry, né, essa pessoa sempre, eu vou muito bem, eu não quero ser vítima, mas eu quero ver cada dificuldade como aprendizado. Errou a senha, levou vários tiros, foi socorrido. E ele passou por 18 horas de cirurgia, retirando várias balas, pedaços, estilhaços e tudo mais. E ele ficou várias semanas no hospital, primeiro entre a vida e a morte, depois melhorou, até que ele recebeu alta hospitalar e foi para casa. E um grande amigo dele, colega, né, do mercado onde ele trabalhava, foi visitá-lo. Por curiosidade, perguntou: Jerry, o que passou primeiro na sua mente quando você viu aqueles ladrões entrando? Aí ele falou: eu deveria ter trancado a porta dos fundos, de qualquer forma. Tá, aí você errou a senha e eles te deram vários tiros, você caiu no chão, meio desacordado, né? E o que você pensou lá no chão, enquanto o socorro vinha e os ladrões fugiam? E ele disse: sempre na vida nós temos 2 escolhas, viver ou morrer. E eu escolhi viver. Eu falei: eu vou sair dessa aqui viva, eu vou viver, né? Então, quando eu estava na sala de cirurgia contando ele, deu muito medo. Por quê? Porque ele percebia que os cirurgiões falavam: coitado, é muito sangue, é muito tiro, é muita bala, é muito difícil ele sair daqui. E estavam todos assim já acreditando que ele não voltaria da cirurgia. E ele pensou: meu Deus, eu tenho que fazer algo. Aí a enfermeira perguntou para ele: você tem alguma alergia? Ele falou: tenho, em voz bem alta. Todos os médicos pararam para escutar qual era a alergia do Jerry. Aí ele falou: eu sou alérgico a balas de bandido. E aí o povo tudo riu, né? Dele fazendo gracinha no centro cirúrgico, na mesa já, né? De cirurgia. E ele falou: pessoal, eu tenho 2 escolhas. Eu posso morrer, mas eu posso escolher viver. Neste exato momento, eu estou escolhendo viver. Então, que vocês e todas as equipes que participarem desta cirurgia queiram cuidar de um homem vivo e não de um homem morto. Porque eu estou vivo e vou voltar para casa vivo. E aí, os médicos foram de um empenho sem tamanho, né? Claro que a ajuda deles, com toda a especialidade e tudo mais, foi maravilhosa, né? Mas o que ajudou? Ajudou a atitude daquele médico. Ajudou a atitude
do Jerry, que pensou, eu tenho que escolher, ou eu vivo ou eu morto, e para mim não é tanto faz. Então ele escolheu a vida. Né? Ele escolheu a vida. E nós precisamos escolher sempre a vida, para que a nossa vida fique cada vez mais leve. Sempre que nós estamos ressentidos, magoados com a vida, nós entramos no papel de vítima. E esse papel não cabe à evolução, porque Deus não erra. Né? Então, o que o Jerry falava? Para tudo eu tenho duas escolhas. Eu posso escolher ser feliz ou infeliz. Eu ser vítima nessa situação ou ser mais um aprendizado. Eu posso estar lá entre a vida e a morte, eu escolho e desejo viver. Isso que a gente tem que se lembrar. Né? Mas essas duas historinhas que eu contei, do Jerry e do Chico, mostram, né, que nós temos que fazer algo, a nossa parte é preciso ser feita. Né? Nós precisamos nos conectar com as boas energias, com as vibrações positivas, para fazermos o nosso melhor. Né? Então, só um minutinho. O que essa lição de André Luiz fala é que a gente sempre procure se decidir pelo que vai fazer bem para nós e para o outro. Às vezes nós somos ofendidos, somos, mas não vamos levar adiante a ofensa, vamos levar adiante o trabalho que precisa ser terminado e seguir adiante. Né? Não vamos levar para adiante aquele olhar de cobrança, que culpa, né? Muitas vezes nós culpamos pai, mãe pela nossa vida. Nós culpamos esposo, filhos, pelas fases que nós estamos passando. E a melhor das coisas é nós irmos trabalhando tudo isso para deixarmos de sermos vítimas, para sermos agentes de mudança. Então, é o que o Harry falava. Eu amanheço o dia, eu tenho duas escolhas, ou eu vou ser feliz, ou eu vou ver tudo ruim e vou reclamar o dia inteiro. Né? Se você percebe que você está andando, seu guarda-chuva quebra, está chovendo, você vai ter que voltar para trocar, você pode ser vítima, ou você pode ver aquilo como uma proteção divina, que te ajudou naquele momento. Né? Então, a vida é assim. A vida é cheia de surpresas e de desejos. O que a vida deseja? A vida deseja nos ensinar amorosamente. A gente que foge, a gente que sai, mas com todo o conhecimento que nós temos, nós já temos a condição de escolher muitas coisas maravilhosas, bacanas. Então, lembre-se, se você estiver doente, né, então você, lembrando aqui o Chico, né, o Chico estava com tuberculose, desanimado. Naquela época, nos idos de 1930 e poucos, tuberculose matava, né? E Emmanuel chega perto dele, tristíssimo, sentado no alpendre, e fala: vamos, Chico, vou te levar. A sua doença é física e espiritual. E o que acontece? Emmanuel desdobra Chico, leva ele para um lugar lindo, e aquele garoto, né, aparece, cuida do Chico, e Chico se sente renovado. E Emmanuel fala: você precisava desses bons fluidos. Isso faz parte do tratamento. Vamos buscar, então, nas orações, os bons fluidos. Vamos buscar na nossa vida as flores pelo caminho. Vamos buscar agradecer todos os fins de ciclo e início de outros ciclos. E
Emmanuel, ao dizer para o Chico, não desanime, fique bem, né? Ele quando voltou daquela visita no espaço astral, ele já voltou sem febre e sem dor. E aí foi só um caminho para a cura verdadeira, né? Então, é isso. A gente precisa de saber dos nossos limites. Precisamos pedir muito, tudo aquilo que necessitarmos. E sem mágoa, sem vergonha, né? Sem energias negativas. E assim juntos vamos vencendo. E agora vamos fazer a nossa prece final. Pai de infinita bondade, Jesus querido, Mãe Santíssima, abençoe a todos nós, abençoe os nossos lares, locais de trabalho, os nossos familiares e amigos já desencarnados. Pedimos para que tenhamos a força necessária de seguirmos adiante, com paz no coração, com fé, que tudo isso vai ser parte de um passado de construção. Como o construtor não foca nos buracos do alicerce, nos buracos do granito onde virá a pia, mas ele foca no que está hoje, para que a gente se fortaleça unindo uns aos outros. Assim, rogamos que a nossa semana seja abençoada, que o nosso dia amanhã seja lindo, maravilhoso, e que nós possamos, em nome de Deus, seguirmos adiante, sempre escolhendo o melhor para o nosso espírito cansado. Que assim seja. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Tenham todos uma excelente noite de sono, um descanso merecido, uma semana abençoada, maravilhosa, e que nós possamos jamais desistir de tudo isso aqui que o Emmanuel colocou. Que nós nos lembremos sempre desse Harry, que está sempre buscando o que há de positivo, né? Para que ele possa transformar a vida dele numa vida melhor do que talvez está sendo. E que nós possamos, assim, ao repousarmos, agradecermos o dia de hoje. Fiquemos com Deus. Até quarta-feira. Que Deus nos abençoe grandemente. Um abraço.